Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que bem. Sou o Renô Ribeiro. Estamos falando aqui diretamente de Kingsland, a terra do Game of Thrones. Ou seja, estamos do Dubrovnik, na Croácia. Para quem conhece a série Game of Thrones, esse é um dos principais cenários de filme que foi filmada essa série. Então estamos aqui. O foco não é só no passado, o assunto é também em relação ao futuro, visitando aqui o passado e vivendo o futuro. Então isso causa uma grande angústia. Nós estamos vivendo uma era que já é uma era pós-moderna, onde os relacionamentos não são mais nem líquidos, segundo Bauman, são até gasosos. E temos aí uma revolução sexual, né? Uma revolução sexual não no sentido das pessoas fazerem mais sexo, é que as atribuições estão se confundindo, estão se intercambiando entre si. A mulher passa a fazer o que o homem fazia, o homem passa a fazer o que a mulher fazia. E a gente vai por de reinos e de fortalezas que não tem mais utilidade hoje em dia. Isso aqui não tem mais utilidade, só finalidade turística, não é mesmo? Nós estamos no tempo de fortificações importantes na Idade Média, em que as fortalezas, os castelos, eram armas primordiais para garantir a segurança de um reino, de uma cidade, de um povo. Só que com a revolução, aí sempre vem a revolução tecnológica, a criação da aeronáutica, a invenção do avião, dos mísseis e das bombas que são lançadas dos aviões, esses artefatos perderam o significado. Então a revolução tecnológica traz, por um lado, melhorias e por outro lado sofrimento, inseguranças, angústia, traumas, perdas. Então cidades que antes eram seguras os muros não tornam mais uma cidade segura. E hoje em dia nós estamos vivendo uma outra transformação tecnológica. Nós estamos na era digital, em que não só estamos vendo a substituição do papel pela forma digital, mas estamos vendo uma transformação total nas relações entre as pessoas, em que você tinha de relações físicas a relações virtuais, a grande poder de escolha, levando ao paradoxo da escolha. As pessoas têm tanta opção, tanta coisa, que acabam não escolhendo nada, acabam não fazendo escolha nenhuma, dá preguiça, cansa, né? Isso cansa. O mundo virtual cansa, o Tinder cansa, o Instagram cansa. Então as pessoas estão cansadas sem encontrarem o que elas buscam. Só que antigamente a gente tinha que se contentar com poucas coisas, com qualquer coisa, ou com a primeira coisa que aparecesse. Os nossos parceiros eram na mesma cidade, eram na mesma região, geralmente um combinado de famílias. Hoje em dia a gente tem a internet para escolher, tem os aplicativos de namoro, só que não rola, né? Porque você tem tanta opção e isso leva uma angústia. Hoje se fala da família patriarcal, do machismo, mas antigamente você não tinha muita escolha, você tinha que embarcar nessa. Ou ruim com ele, como diz minha mãe, ruim com ele, pior sem ele. Hoje em dia tem opção demais, né? As pessoas estão separando qualquer coisa. E isso está levando a angústia. As pessoas têm muita liberdade, têm muito poder de escolha, só que esse poder de escolha, ele não traz felicidade, ele traz infelicidade, ele traz angústia, ele traz depressão, ele traz tensões, ele traz ansiedade. Então, vemos aí uma era tecnológica em que você tem uma mudança de padrões, de comportamentos, de relacionamentos. Antigamente a família era necessária porque você tinha que ter alguém para mexer na terra,
lidar com a lida no campo. Você tinha que ter uma esposa para fazer as tarefas domésticas, porque o homem, depois de um dia todo roçando, ele não ia dar conta de cozinhar. Então tinha que ter essa divisão do trabalho. Era normal, não era uma opressão. Então hoje se diz que é uma opressão porque pode-se escolher não fazer isso, né? Então fazer, por que fazer? Se eu tiver de fazer, então estou sendo oprimida. Claro, hoje em dia há esse poder de escolha, antigamente não se tinha. Só que esse poder de escolha, mais uma vez, ele não está conduzindo à felicidade, ao contentamento. Ele está conduzindo à angústia, à ansiedade, à depressão, porque as pessoas não estão sabendo lidar com os potenciais que a vida moderna e a tecnologia estão oferecendo. Não só os potenciais, mas também tem as desvantagens, porque os modelos que eram válidos antigamente não são mais. Então aqui, como as muralhas, a questão da família nuclear, do casamento, da necessidade de você casar com alguém, ter o máximo de filhos possível, isso parece não fazer mais sentido. Então você veja que a revolução tecnológica, ela torna coisas obsoletas e ela gera angústia, insatisfação, ela gera medo, porque é o medo do novo. As pessoas sabiam lidar com o antigo, sabiam lidar com o cerco às cidades, sabiam sitiar as cidades, sabiam se defender, mas hoje em dia elas não sabem lidar com a guerra híbrida. As cidades não conseguem, os países, os sucessores dessas cidades fortificadas não sabem mais lidar com a guerra híbrida, que envolve a desinformação, que envolve a questão de ataques cibernéticos, que envolve uma série de coisas, a imigração, outros instrumentos que não são só tiro, porrada e bomba, eles envolvem outras coisas diferentes por conta da revolução tecnológica. Então a revolução tecnológica mexe com o nosso coração, mexe com a nossa vida. Então é isso que eu gostaria de colocar nesse vídeo, né? Olhando aqui essa paisagem, essa cidade fortificada, linda, medieval, mas que hoje em dia tem fins apenas turísticos, não tem mais os fins de defesa que eram antes. E muitas instituições que no passado funcionavam, parece que não funcionam mais, como a instituição do casamento, a questão da família com filhos e etc, etc. Então isso leva à questão dos relacionamentos, não funcionam mais como funcionavam antigamente. Você quer ter uma relação sólida, tá aqui a relação sólida, ó. Muralhas, pontes, muros. A relação sólida é isso aqui é sólido. Hoje em dia é líquido ou para gasoso. Então é só um comentário para a gente tentar contextualizar essa época de desconforto, de angústia e essa tentativa de voltar ao passado, que é a essência do romantismo. É o desconforto com a modernidade e a busca de retornar ao passado, retornar a questão dos relacionamentos de antigamente, do casamento, do amor para a vida toda, de ter filhos, da família, retornar a ideias românticas. O romantismo é a retomada, é o mal-estar com a modernidade e a busca do passado com muita dor, com muito sofrimento. É isso, gente. Um abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.